Essa minha ficha caiu quando você me fez o convite, que eu comecei a refletir quais momentos que eu sofri preconceito pela minha cor. E aí tem um outro agravante, né? Por ser preta, ainda ser mulher. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Simone, muito massa. Acho que você deixou a deixa para a gente começar esse bate-papo, né? Então, assim, para a gente começar, fala um pouco sobre o seu Matite, quem é você, onde você está, para onde você quer ir, enfim, fala aí, qual é a tua? Hoje eu sou muito mais conhecida como a Morena Jambo, eu sou a Simone Lopes, e como mulher eu sempre me identifiquei pelas causas de se destacar, de você realmente falar das suas habilidades, de você colocar para fora tudo aquilo que a mulher muitas vezes tem guardado por repressão à família, repressão por ser mãe, empreendedora, gestora, dar conta de milhares de situações ao mesmo tempo. E a mulher, ela é muito cobrada na sociedade. E eu falo que isso vem desde a época ainda da pré-histórica, né? A mulher ficava na caverna e o homem saía para caçar. E aí, ali, obviamente, por conta da situação e da característica da época, a mulher desenvolveu algumas habilidades e o homem desenvolveu outras. Mas eu sempre falo que não é que um é melhor ou pior que o outro. Nós temos habilidades diferentes, até pela questão também genética. E aí isso me fez refletir ao longo do tempo. Eu vim de uma família que sempre teve um machismo, né, muito forte em relação a minha filha, ela fica presa, e o meu filho, ele faz o que ele quer, né? O homem, o meu filho macho, faz o que ele quer, mas a minha filha mulher, ela fica debaixo da minha asa. Isso sempre me revoltou um pouco. E eu sempre comentei isso com a minha mãe, que eu não concordava com esse tipo de educação, que assim como o meu irmão, eu tinha direito também a sair, a ter os mesmos direitos. Se ele podia chegar meia-noite ou depois da meia-noite, por que eu também não poderia? Então, toda essa causa, né, tudo que eu passei desde a adolescência, me fez ter uma força para falar não e conquistar o meu espaço de profissional, mulher, mãe, gestora, empreendedora, e de repente multiplicar isso para tantas outras mulheres que também são represadas assim, como em algum momento eu fui. Então, essa é a minha causa, essa é a minha luta. Daí nasceu Morena Jambo, que é a cor da minha terra, que é o Nordeste, que é Pernambuco, uma terra quente, uma terra onde a gente tem assim o sangue realmente fervendo por conquistas, por lutas. Então, ou seja, todos os agravantes: filha de nordestino, preta e mulher. Não me venha falar na malícia de toda mulher. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Com essas palavras do mestre baiano Caetano Veloso, uma maravilhosa canção Dom de Iludir, eu faço um link com as suas postagens que eu conferi no Instagram, e a pergunta é bem direta. Quais são as dores e delícias que as mulheres pretas ainda encontram quando o assunto é autoestima, empoderamento e autoconfiança? Muito, porque além de todo o agravante, né, que eu comecei falando da questão nordestina, filha de nordestino, preta e mulher, a questão da estima, ela é extremamente importante no processo. Então eu poderia, naquele momento, viver a questão da depressão, da chateação, da tristeza e olhar só o que a ruindade ou algumas percepções negativas acrescentariam na minha vida, ou eu poderia olhar e fazer a diferença. E eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Mesmo na adolescência, mesmo quando criança, eu sempre agradeci muito por tudo que eu tinha. E mesmo tendo tido a oportunidade, meu pai, ele conseguiu uma posição financeira privilegiada, porque ele também preto, nordestino e sem estudo, ele veio para São Paulo, fez o máximo que ele pôde para dar o melhor para nós. Então, quando eu nasci, nós já estávamos numa situação um pouco mais confortável financeiramente. Então, eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares, meu
pai teve a oportunidade de pagar um curso de inglês para mim, mas ainda tinha as questões culturais, principalmente fase de adolescência. Você cria espinha, o cabelo não ajudava muito, porque ele vai ficando num formato que você acaba até sofrendo preconceitos por conta do seu cabelo, não ser liso como o da colega. Então, tudo aquilo mexe muito com a estima, principalmente de uma adolescente. Então, eu entendi que naquele momento eu precisava desenvolver uma boa autoestima para não deixar que isso interferisse em qualquer desempenho que eu fosse ter. Eu não poderia ser menos e nem querer ser mais, mas apenas trabalhar a minha estima para que eu tivesse o meu lugar na sociedade. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhei muito a minha questão da estima. De uma obra baiana, Bahia, aliás, que tem a maior população preta fora da África, vamos para uma obra paulista. As jornalistas Priscila Camazano e Mariana Stark, Priscila, aliás, que é minha prima, que eu estou morrendo de saudade, um beijão. Bom, elas nos colocaram para pensar em uma reportagem no ano passado que discutiu o protagonismo da mulher preta numa pirâmide invertida, em que elas formam a base, sendo a maioria entre as desempregadas, e também formam o topo, sendo a minoria nos cargos de liderança. Simone, como você enxerga, dentro do seu matite, que algumas atitudes diárias podem influenciar na mudança desse cenário tão injusto? A mentalidade é algo que você pode trazer a seu favor. A gente pode reclamar, a gente pode se revoltar, a gente pode simplesmente se entregar e concordar, ou a gente pode olhar para toda essa situação e fazer um belo de um caldo. Né? E foi essa opção que eu fiz. Eu resolvi fazer um belo de um caldo. Realmente, dentro dos times de trabalho, vou dar um exemplo. Na minha sala, quando eu fiz a faculdade, eu fiz administração de empresas. A minha turma eram 40 alunos. 35 eram homens, 5 eram mulheres. Aí eu fiquei me perguntando, gente, mas por que poucas mulheres optam ainda pelo curso de administração de empresas? E aquilo foi me chamando a atenção. E conforme fui passando o primeiro ano, o segundo ano da faculdade, terceiro, quarto ano, eu percebi que ficou a maioria ainda homem, ou seja, as mulheres ainda foram desistindo no meio do percurso. E aí nos formamos ali, acho que 20 alunos de 40. Tivemos na minha turma provavelmente pouquíssimas mulheres, acho que éramos em 2, o restante homem. A maioria da sala eram homens. Meu time de trabalho, meu primeiro gestor, homem. Meu segundo time de trabalho, meu segundo gestor, homem. E aquilo foi me incomodando. Eu falei, meu Deus, por que tantos homens chegam à posição de liderança e pouquíssimas mulheres chegam lá? Então, além de toda essa questão que a gente sabe cultural, a mulher teve que começar a lutar pelo seu espaço na sociedade. E eu acredito que isso vem melhorando a cada dia. Há 5 anos atrás, o meu time de trabalho eram 4 homens, 1 mulher. Hoje, 5 anos depois, eu olho que estamos 3 homens e 3 mulheres. Então, já está uma situação mais justa, mais igualitária. Mas ainda assim não é a realidade da maioria dos cargos de liderança. Eu ainda continuo achando que as mulheres podem sim melhorar sua mentalidade, trazer isso a seu favor, já que a sociedade ainda vai demorar muito para avançar nessas questões. Então, na luta individual, o autoconhecimento, primeiramente o autoconhecimento e trabalhar a autoestima e a mentalidade positiva tem que ser um aliado nessa luta. Eu costumo, como uma forma de gatilho, geralmente quando a gente tem essas conversas sobre a cultura preta, quem se envolve no que está sendo dito acaba pensando tanto nas vivências que teve, nas experiências que teve, que no final da conversa chega a estar meio atordoado. E eu costumo, quando eu falo sobre isso, deixar um pequeno gatilho que é uma forma de trazer à tona tudo aquilo que foi dito e a pessoa que recebeu essa informação e relembrando. E o gatilho que eu costumo deixar é sempre em relação às crianças, que a gente costuma dizer para as crianças, todo mundo é igual, todo mundo é igual. E eu acho que nem todo mundo é igual, eu acho que, na verdade, todo mundo é diferente, o que não faz com que uns sejam melhores que os outros. Ou seja, um homem não é igual a uma mulher, como você disse, geneticamente, enfim.
eles são diferentes, mas não quer dizer que um seja melhor que o outro. O preto não é igual ao branco, eles têm a cor da pele diferente, que não quer dizer que um seja melhor que o outro. Exatamente. E ainda mais falando dessa questão evolutiva, eu vou ainda mais além, dizendo que hoje as nossas experiências e as nossas vivências muitas vezes nos colocam num patamar diferente. Não quer dizer porque hoje eu já passei por isso que eu seja melhor que você. Hoje o que eu tenho é condições de trazer para você a minha experiência. E se isso contribuir para a sua evolução, no sentido de falar, poxa vida, a sua história contribuiu com a minha, porque você já passou por isso, então você tem a oportunidade, de repente, de aprender comigo. Ou vice-versa, eu aprender com você uma situação que você já passou e que eu ainda não experimentei. Então eu falo que sempre a questão evolutiva é extremamente importante, mas que isso seja usado como uma ajuda mútua, mas não como um grau de superioridade. Não é isso. Simone, muito obrigado por compartilhar com a gente o seu tempo, a sua história, a sua força, o seu matite. Sem sombra de dúvida, enriqueceu demais o programa. E para fechar, aquela mensagem que vai grudar na nossa cabeça, a gente vai pensar por um bom tempo. O microfone é seu. Assim como imaginas na sua alma, assim é. É o meu provérbio preferido da Bíblia, porque assim como você se imagina, assim você é. Então, não é o que o outro diz ou o que o outro pensa de mim que me vai fazer pior ou melhor. É assim como eu me imagino, assim como imaginas na sua alma, assim és. Então, é isso que tem que prevalecer toda a sua existência. Muito bom. Mas até arrepia, né? Muito bom, parabéns. Coisa de preto ter bem menos que devia, e ainda assim ser o povo mais feliz. Coisa de preto fundar a academia que se chama Machado de Assis. Coisa de preto é ser um tal Luiz Gama, hoje o maior advogado do Brasil. Coisa de preto é ser Barack Obama, coisa de preto é ser Gilberto Gil. Isso é coisa de preto. De preto sim. Isso é coisa de preto. De preto sim. Para ter para coisa de preto que tem menos que divina, assim ser o povo mais feliz. Coisa de preto é fundar a academia e se chamar Machado de Assis. Coisa de preto é ser um tal Luiz Gama, hoje o maior advogado do Brasil. Coisa de preto é ser Barack Obama, coisa de preto é ser Gilberto Gil. Isso é coisa de preto. De preto sim. Isso é coisa de preto. De preto sim. Para para